Aloha, Namastê, manifestadores de milagres. Karuna Devi falando aqui, novamente para um outro vídeo. Agora é sobre os 8 sinais de que você encontrou a sua alma gêmea. Uma das suas almas gêmeas, porque existem várias, tá? E não a alma gêmea, mas muitas, existem muitas. Mas então, 8 sinais de que você encontrou uma alma gêmea e não uma chama gêmea, porque eu da chama gêmea já fiz. Vocês podem ir lá conferir o vídeo e vejam os sinais, os 8 sinais de que você encontrou a sua chama gêmea. Antes de começar, eu vou ler uma mensagenzinha do meu livrinho de I Ching, que saiu para todos que sintonizaram aqui este vídeo, ok? E saiu essa mensagem aqui: atração. Atração indomável entre os sexos. Momento muito movimentado que mistura influências externas. Atração até então insuspeita. E sucesso. O segredo é manter-se sempre receptivo às coisas boas que a vida oferece. Mas é preciso saber o momento de renunciar em parte para obter conquistas há muito almejadas. E aí fala aqui sobre a imagem. A lagoa sobre a montanha, tempo de união, de aceitar o outro sem egoísmo ou arrogância. A união se dá de forma gradual. Quanto maior a ansiedade por casar, mais rápido se dará a separação. A ansiedade, posso confirmar para vocês, inclusive já disse isso num dos meus vídeos, que a ansiedade, ela atrapalha e muito qualquer tipo de união, atração, seja de alma gêmea, chama gêmea, enfim. Já tem lá um vídeo falando sobre as questões, né? Já 2 vídeos, na verdade, sobre as questões dos bloqueios, né? Daquilo que pode bloquear, né, o seu encontro com a sua chama gêmea ou com uma alma gêmea, tá? Uma das suas várias almas gêmeas, tá? Existem várias, tá? Então vamos lá. Primeiro sinal de que você encontrou uma alma gêmea. Então, para começar, falando sobre almas gêmeas, né, que são seres que te acompanham há bastante tempo, tá? Em várias vidas, te acompanham por várias vidas, tá? Ou como amigos, ou como irmão, irmã, pai, mãe, tá? Familiares, ok? E nesta encarnação, ou podem voltar, né? Realmente, como irmão, mãe, pai, né? Ou amigo, amiga, ou como parceiro, parceira amorosa, afetiva, tá? E a diferença para chama gêmea aí começa uma das diferenças, né? Então, alma gêmea você pode ter várias, chama gêmea você só tem uma, tá? E aí é aquela questão, né, de que a chama gêmea, eu até já expliquei no outro vídeo, posso explicar novamente, né, que a chama gêmea realmente ela é a tua outra metade, que não é metade, tá? Não é metade da laranja, ninguém é metade da laranja, esqueça essa história de metade da laranja, mas sim, porque a criação é dada toda em polaridade, todo o universo é todo feito de polaridade, né? Polaridade yin, polaridade yang, então você tem essa polaridade yin, polaridade yang dentro de você e também, né, a questão da chama gêmea, que é a tua outra polaridade, entre aspas, separada, tá? Porque a gente nunca se separa. A separação é uma ilusão, tá? Qualquer tipo de separação é ilusória. Mas é claro que uma separação como, por exemplo, a morte ou separação entre casais, né? É sempre dolorosa porque a gente tem essa ilusão, porque a gente tá na Matrix e a gente acredita na separação, né? Porque é aquilo que a gente tá vendo e sentindo. Então,
aquilo realmente acaba doendo. Porém, a separação é sempre uma ilusão. Inclusive, a separação é entre nós todos estamos conectados, formamos uma rede enorme, né, de seres, né? Mas temos as nossas famílias de alma também. Vou falar rapidinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, nós temos agora... Ah, sim! Tem uma dica aqui de um filme para vocês verem e que explica um pouquinho essa questão. Explica de uma forma bem fictícia, tá, gente? Não é assim, vamos dizer, não é inclusive as coisas que se diz, algumas coisas que se diz nesse filme, né, sobre chama gêmea, tá? Inclusive essa é uma dica, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão da criação ser feita em, né, esse filme fala exatamente isso, que é em relação a dois seres específicos, né? O filme se chama Hancock, é com Will Smith e com a Charlize Theron. E aí, nesse filme, eles dois formam um casal de chamas gêmeas, né? E aí tem toda uma ficção em cima, né? Eu já dei até um certo spoiler aqui, desculpa aí. Gente, já dei um certo spoiler dizendo que eles são chamas gêmeas. Mas enfim, e aí é explicado, assim, né, e por que eles são chamas gêmeas, e aí tem toda uma historinha, assim, bem fictícia em cima, e aí, enfim, que eu não vou explicar porque eu não quero dar mais spoiler sobre o filme, pra não estragar o filme de ninguém, então, a diversão de ninguém, então... É interessantezinho, assim, né, ver, é interessante, eu gosto desse filme, por sinal, acho legal, assim, tem muita, também, enfim, tem violência e tudo, mas tem uma historinha de amor aí por trás e tudo, tem histórias de amor, né, sim, não vou dar mais spoiler, gente, chega, eu sou muito de dar spoiler sem querer, gente, desculpa, mas enfim, vamos lá, continuando, só foi uma dica aqui que eu anotei aqui. E aí tava passando aqui, lendo aqui as minhas anotações e lembrei de falar pra vocês isso. Então, fica a dica. Agora, segundo sinal, que você encontrou uma alma gêmea compatível. Por quê? Depois eu vou explicar. Existem as almas gêmeas incompatíveis. Sim, existem. Tá? Então... A alma gêmea compatível, ela é uma alma que já te acompanhou com outras vidas, tá? Sim. E você sente que, assim, que você conhece aquela pessoa, você tem uma conexão muito fácil com aquela pessoa, sabe? Você sente que você conhece aquela pessoa, sim. Você sente que vocês têm coisas em comum, vocês podem ter muitas afinidades, tá? É muito provável que tenham muitas afinidades. Assim, eu tenho amigos que são almas gêmeas minhas, assim, amigos queridíssimos que são almas gêmeas com certeza absoluta, tá? Que assim, afinidade absurda e independente de idade, sabe? Tenho almas gêmeas, assim, bem mais novas do que eu e, nossa, nos damos super bem e, nossa, uma conexão incrível. Amo muito essas pessoas. Mas aí, qual é a diferença então desse tipo de conexão para a conexão da chama gêmea? Na chama gêmea, é um amor muito intenso e uma conexão muito rápida. Na alma gêmea, você também se conecta rapidamente com a pessoa, sim, só que você não tem essa mesma intensidade de tipo... Que é o que eu expliquei lá no vídeo da chama gêmea. Você quer estar o tempo todo com a pessoa. Você mal pode esperar. Você tem não só uma conexão absurda com a pessoa, como você sabe, é uma coisa estranha até. Você sabe que você amou e sempre amou aquela pessoa. Você, às vezes, olha, você tá assim, tipo, você ainda nem conheceu, foi o meu caso, assim, você ainda nem... Nossa, mas eu nem... Como assim? Eu não conheço essa pessoa direito, eu conheci pelo aplicativo, por um aplicativo, tá, gente? Então, eu tô até voltando à questão da chama gêmea lá. Tô aqui na alma gêmea falando de chama gêmea ainda, tá? Então, eu conheci a minha chama gêmea num aplicativo. E a gente não se conhecia. Então, né? Não se conhecia mesmo. Assim, nunca tinha se visto.
E aí a gente começou a se falar, e a gente começou a se falar, e a gente não parou de se falar. E aí depois a gente foi, vamos fazer uma chamada de vídeo? E quando a gente fez a chamada de vídeo, já foi algo assim, bem impactante, assim, nossa, como que eu tô sentindo tudo isso pra essa pessoa assim, mas eu ainda nem não encontrei essa pessoa assim, fisicamente, assim, ao vivo, nunca na vida. E aí, quando eu vi na rua que a gente marcou o encontro, eu vi na rua, eu já tinha certeza, ali eu tinha certeza absoluta. Não, eu amo essa pessoa, eu sempre amei, e é isso, eu tenho certeza absoluta. Assim. E é diferente com a alma gêmea. Você, sim, sabe que você gosta muito da pessoa, mas não chega a ser algo assim tão intenso e tão assim de clique, de tipo, uau, é um amor muito intenso, é muito, é overwhelming que eu falo, né, que é assim, aquela coisa, uau, assim, pra quem não sabe inglês, é assim, transborda, é tão intenso que aquilo você não consegue nem entender racionalmente, tá? E já na alma gêmea é uma coisa um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo é super legal, sabe, gente? Nossa, eu amo as minhas almas gêmeas dessa vida, são meus amigos amados, assim, que são irmãos pra mim, são pessoas incríveis, maravilhosas, tá? E com quem eu converso muitíssimo, e a gente pode conversar horas e horas e horas. Isso também acontece, tá? Com almas gêmeas compatíveis, você conversa horas e horas e horas, você não quer parar de conversar, tá? Há realmente a diferença, essa diferença que é a mais, assim, que eu consigo identificar, é essa questão, inclusive, de tipo, da gente ter uma conexão assim de tipo, não quero desgrudar dessa pessoa, né? Isso em relação à chama gêmea. A alma gêmea você tem uma relação um pouco mais tranquila, a alma gêmea é compatível, tá? Você tem uma relação um pouco mais tranquila, mais calma, tá? E aí, assim, o 3, né, que eu coloquei como terceiro sinal de que você sim encontrou uma alma gêmea compatível, é que você, como eu já falei, né, você se dá muito bem com a pessoa, é muito leve a relação, tá? Vocês adoram o tempo que vocês passam juntos, sim, vocês querem mais, tá? Mas geralmente não é algo assim tão intenso, como eu tava falando, e assim, você é capaz de, por exemplo, quando eu conheci, eu digo que assim, meu ex-marido com certeza é uma alma gêmea minha, sabe? Nós fomos com certeza muito, muito amigos em outras vidas. Ou outra vida, não sei quantas vidas, acho que muitas vidas a gente passou juntos, sim. Mas não é uma atração tão intensa, tá? Do que a chama gêmea. Inclusive a questão, assim, sexual, que é muito boa, né? Só que era boa, mas não era, assim, algo tão intenso. A questão da intensidade muda, tá? Bastante, entre alma gêmea e chama gêmea. E a velocidade como as coisas acontecem, né? Então, e aí é aquela coisa do que eu falo. No início do relacionamento de chama gêmea, aquela coisa assim, conto de fadas, você, nossa, é tudo que eu quis, tudo que eu sempre sonhei. E com alma gêmea, é uma coisa mais tranquila, você, tipo, começa o relacionamento, não já pensando assim, nossa, eu quero namorar essa pessoa, eu quero casar, não. Você não começa assim, que nem é o caso da chama gêmea. Você começa assim, nossa, que pessoa legal, nossa, que pessoa interessante, nossa, quanta afinidade nós temos, nossa, que bacana, nossa, eu acho que eu super namoraria essa pessoa, assim, você até pensa naquilo, mas você não tem a certeza, sabe, não é algo assim, eu quero, já estamos namorando, né, que foi o caso de chama gêmea, então não é assim, é uma coisa assim, mais tranquila e tal. Tá, poxa, tô doida pra ver essa pessoa de novo, nossa, bem legal mesmo, gostei, curti.
Aí você se encontra de novo, marca outro encontro, aí o outro encontro é bem legal também, bem tranquilo e tudo já começa assim, bem tranquilo, geralmente. Tranquilidade. Tem essa coisa de, meu Deus do céu, sabe? Aquela coisa das sombras já começa a aparecer em pouco tempo, entendeu? Não tem essas coisas, sabe? E você não tem, assim, a certeza logo de cara que, nossa, eu quero ficar com essa pessoa pro resto da vida. Não. Você tem a certeza de que, nossa, nós temos muitas afinidades, essa relação é bem bacana, quero continuar, quero ver no que vai dar, tá sendo legal, vambora. Vamos continuar, vamos ver no que vai dar. E aí você, enfim, e a coisa vai seguindo um fluxo mais normal na vida, sabe? Mais tranquilinho, mais normal, mas é um relacionamento que todo mundo os amigos e amigas, vamos dizer assim, aceitam mais no sentido de que tá normal, eles estão saindo, né? Saíram hoje, vão sair no próximo final de semana, legal. Vão sair de novo no outro fim de semana, legal, bacana, nossa. Nossa, vocês estão se vendo assim, sexta, sábado, domingo, pô, bacana. Não, chama gêmea assim, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aí, não, quarta não vai dar, mas quinta também podemos nos ver? Tá, beleza, sábado de novo, né? Então, isso. É muito mais intenso, tá? É uma coisa assim de tipo, eu preciso, eu quero, vamos mais. É uma coisa super intensa. E você não se cansa. Você não se cansa da pessoa, você não se cansa, né? Da chama gêmea. A alma gêmea também, cara, é bem bacana. Você tem muita vontade de estar o tempo todo com a pessoa também, mas é uma coisa mais tranquila. Não, sabe? Não tão assim, que mexe tanto assim, tá? Então, agora eu vou pro quarto sinal, tá? Que eu tô falando também muito de chama gêmea de novo. Agora eu vou focar mais na alma gêmea aqui, vamos lá. Então, almas gêmeas compatíveis, tá? Elas geralmente pertencem à mesma família de almas, não é necessariamente, mas muito possivelmente. Nós temos famílias de almas, não só famílias, né? A gente tem aqui as nossas famílias terrenas, mas também temos as nossas famílias de alma, tá? E aí esse é um assunto bem complexo que eu não vou entrar a fundo, porque assim, a criação não só se dá, né, nessas duas polaridades yin yang, mas ela se dá também em questões de grupos, tá? Tem coisas assim, grupais assim também, tá, sabe? A expansão do universo, ela se dá, tem como que é? Progressão, coisa matemática. O universo é muito matemático, tá, gente? E eu, com matemática, assim, tem uns probleminhas, entendeu? De lembrar de coisas. Enfim, o universo é geométrico, o universo é matemático, assim, enfim. Então, acho que é progressão geométrica, progressão, tem umas coisas assim, né? É tipo isso, tá, gente? Vocês me perdoem a minha ignorância em matemática, tá? Perdoem, por favor. Então, nós temos famílias de almas, entendeu? Grupos aos quais realmente a gente pertence em termos espirituais, mas isso não significa que a gente não se dê com outros grupos, que a gente não possa ter uma alma gêmea de um outro grupo, de uma outra família de almas, tá? Não, tá? Se vocês quiserem saber mais, tem vídeos falando sobre mônada, tá? E é bem interessante. Procurem mônada. E aí vocês vão ver que tem pessoas que explicam bem melhor do que eu esse assunto, tá? Mas não necessariamente, tá? Vocês são da mesma família de alma. Mas é legal porque, assim, não importa onde você tenha nascido neste planeta Terra, você pode ter pessoas tanto que sejam da mesma família de alma, quanto pessoas que sejam suas almas gêmeas, que estão há muito tempo acompanhando vocês, elas podem estar tendo assim, outro canto lá do planeta, mas aí vocês
rodam o mundo e pá, vão parar no mesmo lugar por algum motivo, né, que aconteceu com uma alma gêmea minha, que é uma grande amiga minha finlandesa, e a gente foi se encontrar na lagoa. E dali a gente nunca mais se desgrudou. Também, então é isso, é bem interessante, né? As almas gêmeas, elas sempre se encontram, gente. Sempre conseguem se encontrar, tá? Então você nunca tá sozinho, você sempre consegue encontrar almas gêmeas, onde quer que você esteja, apesar de pandemia, tá? E também chama gêmea, é possível você encontrar sua chama gêmea mesmo no meio da pandemia. Então eu sou prova disso, tá? Então agora... sim, outra coisa que eu até falei aqui é que eu achei interessante também mencionar, agora que eu tô olhando aqui, tô olhando as minhas anotações e vendo aqui que a sintonia das chamas gêmeas compatíveis é muito boa, mas não chega a ser aquele encaixe perfeito que eu falei lá na questão das chamas gêmeas, tá? E tem a questão que eu até não cheguei a falar lá nas chamas gêmeas, vou falar aqui, que é interessante como a chama gêmea ela é capaz até que aconteceu comigo, de apagar realmente um trauma, sabe? Ao mesmo tempo que a gente espelha as sombras um dos outros, a gente também é capaz de apagar traumas, tá? Isso em relação à chama gêmea. E aí, assim, você percebe que, assim, o sexo com a chama gêmea é muito bom, pode ser ótimo, muito gostoso, uma química excelente. Mas com a chama gêmea é outro nível. Pelo menos pra mim foi, tá? Então, o quinto sinal é aquilo que eu tava falando, que eu já falei, eu já tô misturando tudo, tá? Os sinais todos, mas o quinto sinal é que fala, que eu tô falando aqui, que, assim, não necessariamente, né, a sua chama gêmea, sua alma gêmea, eu tô confundindo tudo, gente, a sua alma gêmea compatível, a compatível, tá? Não necessariamente ela vai espelhar as suas sombras. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre a alma gêmea incompatível. Essa sim pode espelhar bastante sombras, tá? Mas no caso, assim, geralmente, como não há esse espelhamento forte, há geralmente um espelhamento de coisas positivas e há geralmente muitas afinidades, como eu já tinha falado antes. Isso entre almas gêmeas compatíveis, tá? E aí você tem pessoas que podem inclusive serem, assim, pessoas que vão te ajudar a curar traumas, mas de uma forma bem tranquila, é um processo e tal, aquilo ali, elas vão te ajudando aos poucos e a coisa vai, taranã. Com chama gêmea, nada é aos poucos, nada é sutil, nada é suave, né? Relacionamento de chama gêmea é bem mais tenso em todos os sentidos, né? Tensão sexual, tensão de gatilhos que vão sendo ativados, é realmente um relacionamento muito forte, muito poderoso. Não que relacionamento com alma gêmea não seja, gente, é muito poderoso em outro sentido, é poderoso sim. É um relacionamento que traz muitos aprendizados, sim. Todos os relacionamentos trazem muitos aprendizados, tá? Todos os relacionamentos vêm, inclusive, pra ensinar alguma coisa pra você. Relacionamentos, eu já falei isso, principalmente lá no meu Instagram, que relacionamentos amorosos são grandes professores, tá? Então, não desmereça um relacionamento com alma gêmea, achando assim, não, mas eu quero encontrar minha chama gêmea. Você não sabe se sua chama gêmea está ou não encarnada junto com você nesta encarnação. E tá tudo bem. E está tudo bem, ok? Você não vai deixar de ser feliz, você, pelo contrário, vai ser muito feliz, com certeza, se você encontrar uma alma gêmea compatível. Se não, você vai encontrar. Ou você vai
vai encontrar uma alma gêmea compatível, ou você vai encontrar a sua chama gêmea. Das duas, uma. Alma gêmea incompatível vai aparecer? Pode aparecer. Vai, não sei. Pode aparecer? Pode aparecer. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é, qual é a diferença aí de alma gêmea compatível para alma gêmea incompatível. E aí você fica, ó, atento de olho, atenta de olho, né? E aí, novamente falando sobre a questão, tá, gente, de que alma gêmea, ou chama gêmea, ou qualquer coisa, não tem gênero, não tem sexo, orientação sexual, blá blá blá. Não tem. Tudo pode ser. Toda forma de amor é válida. Tudo, enfim, né? E até conheço, não posso citar assim muito, não vou falar muito sobre, mas conheço pessoas que eram heterossexuais, encontraram alma gêmea e mudaram a orientação sexual, enfim, já tinham ali uma sementinha, mas sabe, que inclusive já me falaram, essas pessoas me falaram, olha, eu não namoraria outra mulher, eu nunca me interessei por outra mulher, sendo mulher, tá? Sendo mulher, nunca me interessei por outra mulher, mas essa mulher, essa, realmente mexeu comigo, entendeu? Isso já aconteceu, tá? Então, assim, e aí eu não sei, porque eu não conheço, não sei a história desses casais pra dizer que mais de um, tá? Mas aconteceu com mais de uma mulher que eu conheço, tá? De falar exatamente isso pra mim. Olha, outras mulheres não me atraíram, nunca me apaixonei por outras mulheres. Mas por essa eu me apaixonei. E é isso. E aí eu não sei se é relacionamento de chama gêmea ou alma gêmea, porque eu não sei a fundo os detalhes desses relacionamentos, tá? Mas enfim, vale para todos, ok? E, inclusive, essa questão de alma gêmea incompatível que eu vou falar agora, tá? Alma gêmea incompatível, o que acontece? Qual é a diferença, tá? Incompatível ou não compatível. O que acontece? São pessoas que, sim, podem ter encontrado você em outras vidas. Muitas, não sei. Em outras, com certeza, vocês se encontraram. Se vocês foram amigos, amigas, irmão, irmã, primo, mãe, pai, não sei também. Inclusive, podem ter sido inimigas, ok? Acontece. E aí, o que acontece num relacionamento quando você encontra uma alma gêmea incompatível? Essa alma gêmea incompatível geralmente não tem muitas afinidades com você. E aí, isso já pode gerar atritozinhos, pequenos ou grandes, tá? Eu passei por isso, tá? Por alma gêmea incompatível. Eu tive relacionamento com alma gêmea incompatível. Sei do que estou falando. Isso pode gerar mais ou menos atritos, depende. E aí, alguns desses relacionamentos com almas gêmeas incompatíveis, na verdade, são resgates kármicos. O que é um resgate kármico, né? Quando você tem uma pendência em relação a uma outra vida. Você fez mal pra pessoa, a pessoa fez mal pra você. Alguma coisa aconteceu, vocês se desentenderam seriamente e aquilo gerou um karma, ou seja, uma pendência entre vocês, tá? E aí, nesta vida, vocês vieram resolver essa pendência. Seja através de um relacionamento amoroso ou não, ok? E aí, o que acontece quando você tem um resgate kármico para fazer com essa sua alma gêmea incompatível? Há muitos conflitos. Aí, com certeza, há muitos conflitos, tá? E aí, como identificar uma alma gêmea incompatível? Você sente muita atração pela pessoa, a química é ótima, porém, você sente que não tem muita coisa em comum com essa pessoa. Você fala, cara, eu não sei nem porquê. Cara, por que eu tenho essa coisa com essa pessoa que caraca, eu sinto uma atração por essa pessoa. Que é isso? Que estranho isso, que coisa esquisita. Que
eu não sei nem o que eu acho de demais nessa pessoa, assim, não tô nem conseguindo entender. O que é isso, sabe? Não, para. O que tá acontecendo, sabe? E você tem uma coisa, assim, algo te puxa pra aquela pessoa. E é algo que, sim, é mais forte do que você até, sabe? E você... Hã? Por que isso? Mas eu não tenho tanta coisa assim em comum com essa pessoa. Esse relacionamento tá tão complicado. Nossa, tá difícil. Ai, o negócio não anda direito, cara. Que coisa. E aí você, né? Muitas vezes é algo bem confuso mesmo, sabe? E para ambas as partes. E às vezes ambas as partes não conseguem se desvencilhar desse relacionamento. Às vezes é só uma das partes que tá ali muito fixada naquilo e a outra tá até meio assim, ai, não sei se eu quero isso não, sai. Pode acontecer um runner chaser aí, igual do lado dos Chama Gêmeas, tá? Enfim, mas aí, dependendo se você tem resgate kármico a fazer com aquela pessoa, o que vai acontecer? Vai ficar aquilo ali até... Muito provavelmente vai ficar ali durando um tempinho até aquilo ali se resolver, entrar em equilíbrio. Ou não sei. Depende de vocês, né? Livre-arbítrio. Mas aí curas intensas acontecem, sabe? Enfim. Então, agora, próximo sinal, tá? Almas gêmeas compatíveis, tá? Se houver um relacionamento amoroso entre almas gêmeas compatíveis, porque como eu já expliquei, alma gêmea compatível pode ser amigo, tá? Amigo, amiga. Não necessariamente vai ser seu relacionamento amoroso. Mas se vocês vierem a ter relacionamento amoroso, muito provavelmente vai ser um relacionamento mais pra tranquilo, mais pra não tão uau, intensíssimo. E se houver um fim, tem muito mais chance de vocês se tornarem, após esse término, amigos, entendeu? E de vocês continuarem, assim, uma amizade. Você sempre vai ter um carinho por aquela pessoa, né? Vai admirar aquela pessoa. Pode até querer realmente que aquela pessoa esteja por perto na sua vida, que aquela pessoa continue ali de alguma forma na sua vida, porque é uma pessoa que com certeza te ajudou bastante, né? As almas gêmeas se ajudam muito, sabe? E de uma forma mais tranquila do que no caso de chama gêmea. Então, assim, se ajudam muito, é muito legal. Então, assim, eu mantenho contato ainda com o meu ex-marido e é super legal, é super tranquilo, sabe? Muitas pessoas não entendem, acham que a gente ainda tem alguma coisa, não tem nada, assim. Muitas pessoas, principalmente no início, logo que a gente se separou, a gente continuou como amigos, né? Então as pessoas falam assim, ah, não, mentira, vocês são amigos, só amigos. Ah, conta a outra pra mim, né? E era assim, só uma amizade mesmo, não tinha mais nada mesmo além. E as pessoas totalmente não entendiam. Mas porque a gente sentia um carinho, sentia e sente um carinho muito grande, a gente quer muita felicidade do outro, sabe? E não que isso não aconteça com chama gêmeas, a gente quer a felicidade sempre do outro, né? Também, né? Mas a coisa, né, é muito intensa ali entre chama gêmea e às vezes fica até complicado ter uma amizade, tá? Porque a atração física é muito forte e aí aquilo atrapalha um pouco de você ter, assim, né, uma só amizade, tá? E já as almas gêmeas incompatíveis, como não há muita coisa em comum, não é uma coisa assim de você ter tanta compatibilidade, se por isso são incompatíveis ou não compatíveis ou pouco compatíveis, então você tem já dificuldade de ter amizade com aquela pessoa, sabe? Porque aquilo ali, tipo, não... né, assim, mas pra que eu vou manter amizade com essa pessoa, gente? Essa pessoa
nossa, foi tão difícil esse relacionamento, tão conflituoso, complicado. Você até tenta e tal, mas aquilo pode dar certo ou não, tá? E aí acontece que se você fez voto de compromisso com aquela pessoa, tá? Aí você geralmente, no caso que aí tem resgate kármico, você fez voto de compromisso, aí acontece às vezes de pessoas ficarem casadas anos e anos ou o resto da vida casado com aquela pessoa que não é alma gêmea compatível, que é não compatível e fica naquilo, que ainda por cima fez voto de compromisso lá antes de encarnar pra resolver essa situação aí e finalizar. Mas nada é definitivo, gente. E tudo pode ser cancelado, tudo pode ser modificado, transformado. Eu sempre acredito nisso, eu sempre acredito em transformações, né? Sempre acredito que pode haver mudanças, tá? E aí, no caso de almas gêmeas incompatíveis, pode haver sim muito espelhamento de sombra. Enfim, é complicado. Geralmente é um relacionamento complicado, tá? Mas é aquilo, você sente geralmente uma atração, principalmente no início. Assim, geralmente essa atração, enquanto houver atração física entre ambos, e você não sabe bem nem por que você tá presa àquela relação, é muito por conta disso. Ou resgate kármico, ou enfim, pendência, ou alguma questão aí que tem que ser resolvida entre vocês. Mas que também, como eu disse, pode ser cortado isso. E às vezes também é uma questão de ambos ficarem, na verdade, viciados na coisa nesse amor tóxico, sabe? O amor tóxico, ele vicia. E amor entre almas gêmeas incompatíveis geralmente é amor tóxico, tá? E ele vicia, gente. Então eu já passei por isso, eu sei como é que é e é complicado, tá? Então agora vou para o último sinal. E finalmente tô terminando, depois de até me repetir muitas vezes em algumas coisas, mas então assim, almas gêmeas, como eu falei também já, eu tô até me repetindo aqui. Tô vendo que o meu texto tá com bastante repetições. Então vocês podem, né, se encontrar facilmente, tá? E assim, com as almas gêmeas incompatíveis, tá? Vocês podem não ter tido muitas vidas juntas. Com as almas gêmeas compatíveis, sim, você teve muitas vidas juntas. Vocês tiveram muitas vidas juntas. E vocês vão sempre se reencontrar, como eu já falei. Tá? E com as incompatíveis, não. Vocês não vão ter, provavelmente. Inclusive, pode acontecer nessa vida, nascerem inimigos até. Da pessoa, ao invés de você ter uma pessoa, que aí você tem um resgate kármico com a pessoa. E é evidente também, outra coisa que é evidente. Quando você conhece uma pessoa, imediatamente você sente uma repulsa por aquela pessoa. Você não conhece aquela pessoa. Você imediatamente sentiu uma repulsa por ela. Isso já aconteceu comigo também. Tem alguma coisa aí. Tem resgatezinho kármico aí também, tá? Então, assim, preste atenção. Você sente uma repulsa imediata pela pessoa? Opa! Vamos averiguar isso? Averiguar interiormente. Por que eu tô sentindo tanta repulsa por essa pessoa? Eu nem conheço essa pessoa. Mesmo que você não saiba o motivo pelo qual você sente essa repulsa, você precisa realmente tentar entender isso de alguma forma. É importante, é bom. E com certeza, tá? Isso é recíproco. É certeza. Se você sente a repulsa pela pessoa imediata, pode ter certeza que aquela pessoa também tá sentindo a mesma repulsinha que você, tá? E o que acontece? É bom vocês resolverem essa repulsa nesta vida, nessa encarnação. Eu recomendo, tá? Recomendo fortemente. E aí, como eu tava dizendo também, que é muito interessante que isso é uma diferença também para a chama gêmea. Chama gêmea, não necessariamente você vai viver muitas encarnações juntas,
tá? Pode acontecer, pode. Você ter várias encarnações junto com a sua chama gêmea. Mas é mais comum vocês se encarnarem alternadamente até, em termos de espaço-tempo. Essa questão do espaço-tempo, ela é também bem complexa. O tempo não é linear, tá, gente? É só impressão que isso é uma linha reta. Não tem linha reta, gente. Não tem, tá? E aí, assim, o tempo é circular, enfim, esse é outro papo. Na quinta dimensão você consegue acessar, tá? A todos os tempos, né? Quinta dimensão é outro nível. Mas aqui, terceira e quarta dimensão, você tem essa sensação de que o tempo é linear, mas ele não é. Você tá sempre acessando passado, presente e futuro no agora, tá? Sempre. Então, é isso basicamente que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro. Assim, eu acho que eu misturei muitas coisas, os sinais, mas espero que tenha ficado claro isso. Então, assim, você tem várias almas gêmeas, você pode encontrar sua alma gêmea compatível, mais compatível, menos compatível. E eu aconselho que para relacionamentos amorosos sejam almas gêmeas bem compatíveis, de preferência, e que você sinta realmente uma sintonia legal com essa pessoa e que seja um relacionamento tranquilo, tá? Já chama gêmea na coisa, vai lá ver o vídeo de chama gêmea, não tem muito como ser tranquilo, mas enfim, é isso, gente. Aloha, namastê.